Olá, povo de Deus, muito bom estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a todos grandemente em nome de Jesus. E mais uma vez também aqui conosco o pastor Jaime Moura. Deus te abençoe, pastor, né? Que o Senhor esteja sobre ti, sobre sua casa e os cumprimentos de todos aqui. Boa noite, pastor Moacir, boa noite a todos. Shalom, a paz seja convosco, que Deus possa abençoar a sua vida, você que está assistindo agora. Estamos aqui para mais uma live. Que Deus possa nos conduzir através do seu Espírito Santo, que Deus possa nos conduzir em mais esse estudo da palavra de Deus. Amém. E é um tema que chama muita atenção, um tema muito atual, né? Nós estamos falando aqui sobre escatologia e especificamente nós estamos falando sobre os quatro cavaleiros. No último vídeo nós falamos sobre o cavaleiro branco e hoje nós vamos estar falando então sobre o cavaleiro vermelho. É isso, pastor? Pastor, podemos, talvez, vamos ver se tem um tempinho, a gente fala dos outros, o restante dos cavaleiros, né? Mas inicialmente, pastor, como a gente tinha, começamos o estudo no primeiro vídeo, né? Os quatro cavaleiros de Apocalipse. Então, uma pequena introdução aqui. Nós sabemos que o livro de Apocalipse, no capítulo 1, ele apresenta Jesus glorificado. No capítulo 2 e 3, nós temos então as sete eras da igreja. E depois, no capítulo 4, nós temos o arrebatamento da igreja, né? João viu uma porta aberta no céu e ele entra nessa porta aberta no céu e a igreja aqui já está arrebatada e aí nós temos a sequência dos eventos a seguir. Aí começa uma série de juízos de Deus sobre a terra. Nós falamos bastante do cavalo branco no primeiro vídeo que nós fizemos, né? Falamos bastante do cavalo branco, mas isso são um assunto inesgotável, pastor, que se a gente continuar falando, a gente vai falar aqui a noite inteira e não vai parar, porque é um assunto que tem muito conteúdo a ser falado, né? Mas vamos ver, então, uma porta aberta no céu, e depois ele vê depois dessas coisas, né, depois do arrebatamento, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz, como voz de trombeta. E ouvira falar comigo e disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessa devem acontecer. Então, depois do arrebatamento, as coisas que vai acontecer foi mostrada a João, né? E aí depois nós temos aqui no capítulo 5, nós temos a abertura do livro selado, dos selos, né? E na sequência nós já temos aqui o cavaleiro do cavalo branco. E nós falamos bastante, né, porque o problema, pastor, é que existe dois cavaleiros, né? Existe dois cavalos brancos na realidade. Existe um cavalo branco no capítulo 6 e existe um cavalo branco no capítulo 19. Então, Eu fico muitas com 19. eu também fico com 19, mas aí existem muitas pessoas que afirmam que realmente o cavaleiro do capítulo 6, pelo fato da cor do cavalo ser branco, da semelhança da cor dos dois cavaleiros, eles apostam que o cavalo branco do capítulo 6 é Jesus mesmo, mas isso não tem nexo, não tem sentido, porque a gente analisa aqui que Jesus ele dá a abertura dos selos, né? E como que ele abre o selo e abre o livro selado e depois é ele mesmo que vai fazer parte do próprio selo que ele abriu? Isso não tem sentido, né? Jesus abre o É uma selo. confusão, às vezes, por exemplo, quando a pessoa lê que Satanás fica ao nosso derredor como um leão que ruge, mas ao mesmo tempo a Bíblia chama o Senhor
o Senhor que é o Senhor, o leão da tribo de Judá, né? Então, utilizam o mesmo exemplo para duas coisas diferentes, né? E aí a pessoa É, mistura também, de achando, não, se fala de leão, fala do inimigo, mas a Bíblia chama do Senhor como sendo o leão da tribo de Judá. perfeitamente. Então, não poderia ser Jesus aqui, né? Porque há uma semelhança na coisa do cavalo. Mas a gente tem que ver que, por exemplo, aqui, o cavaleiro desse cavalo branco, do capítulo 6, ele tem um arco, mas não tem flecha. Ele tem um arco, mas não tem flecha. Ele tem uma coroa, mas ele não tem reino. Ele não tem reino ainda. Eu até falei na primeira live lá que vai ser a coroa da posse dele. Ele não tem reino ainda, ele não pode reinar, né? Então, a descrição aqui entre o cavalo branco do capítulo 6 e do cavalo branco do 19 tem uma diferença muito grande, não tem sentido aqui. Aqui é Só, o anticristo mesmo. só para as pessoas se localizar, né, que a gente está falando de números, né? A gente está Aham, falando de capítulos da Bíblia e especificamente do livro de Apocalipse, onde fala, onde fala sobre o cavaleiro branco, um dos quatro cavaleiros, e no 19 que fala do Senhor Jesus como também aquele que vem no cavalo branco. Então, só para as pessoas situarem, né, quando a gente fala bastante só dos números, né, são os capítulos do livro de Apocalipse onde fala sobre esses cavaleiros. Pastor, é um assunto, como o senhor falou, assim, extenso, né? A gente deu até uma corrida no último vídeo para poder encaixar aquilo que era possível falar sobre os quatro cavaleiros, exclusivamente ali sobre o cavalo branco. E esse exato. cavaleiro vermelho, o que que ele é? O que que ele representa, pastor? Bom, e o cavalo vermelho, ele representa a guerra, né? Ele traz uma espada na mão. As pessoas podem ver que o cavaleiro do cavalo vermelho, ele traz uma espada na mão, significando guerra, né? Jesus fala que nós teríamos guerra, rumores de guerra, né? E desde que eu me conheço por gente, a gente ouve falar em guerra, em rumores de guerra. Ultimamente nós estamos com um problema grave aí, problema geopolítico, né? Já nós temos aí uma anunciada terceira guerra mundial. Nós estamos com os problemas lá entre os palestinos e o israelita, né? Entre Israel e os palestinos. E a gente está vendo que essa guerra ela está tomando uma proporção muito grande, ela está envolvendo vários países, né? Essa semana mesmo, acho que foi hoje, se não me engano, morreu lá algumas pessoas lá que estavam trabalhando lá e o presidente lá da Inglaterra parece que chamou uma menina lá de Israel para dar explicação. Então, a guerra ela está se complicando cada vez mais. E a gente vê que depois daquele ataque lá de 7 de outubro, lá, quando o Hamas ataca Israel, invade lá o território de Israel, a princípio, parece que o mundo, com poucas exceções, o mundo todo estava a favor de Israel. Mas, na medida que o tempo está passando, a gente vê que isso está se tornando um inverso, né? Até os Estados Unidos, que estava apoiando bastante Israel, está com o pé atrás. Mas não é só o problema lá de Israel e dos palestinos a ser administrado. Nós temos um problema grave aí da Ucrânia, nós temos e a Rússia envolvendo a China, a Coreia do Norte, e nós temos até aqui na América do Sul, nós temos um problema aqui da Venezuela com outro país aí. Então, quer dizer, pastor, existe muitos rumores de guerra e guerra. E esse cavaleiro aqui, ele representa guerras, né? Ele tem uma espada na mão e ele representa guerra. E o mundo, ele está em guerra, né? Mas depois a gente vê que esse cavaleiro do cavalo branco, ele vai tentar mediar
essas guerras. Imagina só, uma guerra milenar, por exemplo, uma guerra milenar como essa, de Israel com os palestinos. Se aparecer uma personagem aí que consiga resolver esse conflito milenar, essa guerra, ideológica, né, que nós temos uma guerra ideológica aí do comunismo, capitalismo, fascismo, é, nazismo, né? Tudo são guerras ideológicas também. Se ele consegue trazer para uma mesa de negociação e consegue uma paz momentânea, e mesmo que momentânea, esse homem vai ser adorado, esse homem vai ser o homem que o mundo estava esperando. O herói, né? Aquele que Herói, o homem que vai receber o troféu lá do Nobel da Paz, né? é. Pastor, essa guerra, ela tem algum motivo específico ou não? Quer dizer, essa guerra seria um motivo de religião, essa guerra seria motivo econômico, essa guerra seria motivo territorial que esse cavaleiro vai trazer, ou não tem motivo, apenas guerra mesmo e morte? Não, não, ela abrange várias áreas, né? Abrange guerra territorial, como no caso lá de Israel e dos palestinos, é guerra por território. A guerra da Rússia com a Ucrânia é por território também, por domínio territorial, porque qual o problema ali? O problema ali é que a Rússia não quer que a Ucrânia faça parte lá da OTAN, né? Porque senão ela acha que ela vai ser prejudicada. Os Estados Unidos já estava iniciando uma base militar lá dentro da Ucrânia, né? Então, existe todo esse contorno aí, né? Mas é guerra por território, é guerra ideológica, é guerra política, é guerra econômica também, no caso dos Estados Unidos e da China, né? Pelo domínio da tecnologia, do celular 5G, né? Porque quem dominar o celular 5G e o 6G vai ser o dono do mundo, porque o 6G ele vai ser o sinal da besta, ele vai ser o sinal da besta, ele vai controlar todas as coisas, né? A internet das coisas, onde todas as mercadorias vão estar codificadas lá, controladas lá, né? Então, os Estados Unidos não quer perder esse espaço de perder na tecnologia para a China também não quer perder. Então, aí a gente vê aí uma guerra econômica, por esse lado aí também. Entendi. Essa guerra vai ser de uma forma literalmente mundial. Por que que eu falo literalmente mundial? Porque apesar da gente ter duas guerras que a gente chamou de mundial, teve muitos países que não se envolveram, né? Que não se caiu nenhuma bomba sequer, como o Brasil, por exemplo, que entrou somente ali para ajudar, se não me falha a memória, a França, mas no Brasil mesmo não se caiu bombas, né? Se chamava mundial porque envolvia os continentes, mas não que envolvia todos os países do mundo, né? Mas essa guerra desse cavaleiro, ela é de alguma ordem mundial, envolvendo os países de uma forma como maioria? Não, ela não é mundial, não, pastor, até porque uma guerra hoje é muito diferente das guerras que nós tivemos anteriormente, né? Antigamente, o camarada lá ia brigar de mosquetão, de espada, de tanque de guerra. Hoje, não. Hoje, a coisa pode ser resolvida aí numa bomba nuclear e acabar praticamente com toda a humanidade. Então, é guerra, rumores de guerra. O mundo não vai acabar com a guerra, porque senão a Bíblia estaria mentindo, né? A Bíblia fala de guerra, rumores de guerra, mas a Bíblia não fala que nós vamos ter uma guerra mundial que venha destruir a humanidade. Porque Deus, nós temos a questão ainda das sete trombetas, das pragas, nós temos a questão das duas testemunhas, que são coisas que vão cumprir. E quem vai dar o veredito final em tudo isso daí vai ser Deus, não vai ser o diabo. Então, Deus não vai deixar o diabo acabar num checkmate, uma terceira guerra mundial. Essas guerras são localizadas, são conflitos localizados, que
jamais vai atingir toda a humanidade, porque nós temos a questão do arrebatamento, Deus está com a igreja dele aqui, Deus ainda vai tirar a igreja. Depois tem a questão lá, depois do arrebatamento, nós temos a questão da grande tribulação, onde Deus vai purificar Israel. A grande tribulação é um hospital que vai purificar Israel dos seus pecados, do pecado de idolatria e outros pecados que eles cometeram contra Deus. Então, Deus jamais permitiria que houvesse uma terceira guerra mundial que pudesse exterminar a toda a humanidade. Porque a gente sabe que hoje, se o camarada apertar um botão lá nos Estados Unidos, lá, a Rússia mesmo falou, né, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ele falou que se a Europa, caso os países europeus venham a ajudar a Ucrânia, ele está preparado lá com uma bomba nuclear, ele pode acabar com o mundo, mas isso não, Deus não vai permitir que isso aconteça, não tem como, porque a Bíblia ela tem que se cumprir na íntegra. É Deus que vai dar, Deus que vai implementar toda a vontade dele, né? E Deus tem a igreja dele que está aqui, Deus tem o povo de Israel que está aqui, né? O povo de Israel não vai acabar, pastor, porque, biblicamente, a gente vê no livro de Apocalipse que Israel está presente no milênio e está presente na eternidade. Então, Deus falou que eles retornariam à terra deles para jamais ser arrancados de lá. Amém. Eu, inclusive, quero deixar aqui aberto para vocês que desejam fazer perguntas. Vocês podem ir lá no perfil do Pastor Jaime, fazer pergunta para ele. Eu vou estar aqui sempre transmitindo essas perguntas. PR Jaime Moura, lá no Instagram. E você também pode fazer embaixo aqui deste vídeo. Nós vamos estar trazendo essas perguntas para os próximos vídeos, tá bom? Mas outra pergunta aqui, tá aqui anotada aqui, quero passar aqui para o senhor, é o seguinte. Os quatro cavaleiros, eles se ajudam? Bom, de certa forma, o senhor já até respondeu, né, que o Cavaleiro Branco vai acabar aproveitando da guerra do Cavaleiro Vermelho para se promover, né? Então, eles se ajudam? Fala um pouco mais sobre isso, pastor. Não, pastor, eles não se ajudam, até porque cada um dos cavaleiros, eles têm um papel a ser desempenhado. Então, aqui, um não ajuda o outro, porque cada um tem uma função, tem um papel a ser desempenhado. Por exemplo, o cavaleiro do cavalo vermelho é guerra, a função dele é guerra, ele vai desempenhar sobre a guerra. O cavaleiro preto é sobre a fome, ele aparece com a balança na mão. E nós nunca tivemos tanta fome como nós temos hoje, né? O presidente Lula, quando ele assumiu pela primeira vez, ele criou até aquele programa lá da Fome Zero, né? Em todos os governos que assumem o governo, uma das grandes preocupações do governo é a fome, né? E aliado a isso aí, nós estamos vendo aí a perda de valor do dinheiro, da moeda, né? A Bíblia fala mesmo que nos últimos dias a moeda seria como um saco furado, né? Então as pessoas estão com dificuldade já de ir no mercado e comprar tudo comprar uma cesta básica que realmente possa alimentar a sua família, né? Então já há muita fome, né? Já muita fome. Nós sabemos que tem muita fome no mundo hoje. Nós temos lá a questão lá dos países lá da África, né? Onde há muita fome. Agora nós temos os problemas lá dos palestinos também. Já está morrendo muita gente de fome com a guerra e assim por diante. Então eu vejo que cada cavaleiro ele tem um papel específico a ser desempenhado no contexto da história que nós estamos vivendo. Não há necessidade de um ajudar o outro, pastor, até porque são juízos de Deus que vai cair sobre a humanidade a partir do arrebatamento da igreja. Isso faz parte do juízo de Deus. O diabo, ele é um pitbull na coleira controlado por Deus. Eu acho que eu entendi o que que a pessoa quis colocar aqui. Eu acho que, se eu entendi bem, foi no sentido de, tipo assim, por causa da guerra, a fome vai aumentar. Por causa da guerra, o Cavaleiro Branco vai se promover trazendo paz. Eu acho que foi nesse sentido que a pessoa quis colocar aqui, né? Não, não, com Aproveitando certeza, um, pastor. aproveitando que um deixou,
para trazer É, o outro, né? pastor, não, não, com certeza, uma coisa puxa a outra. Com a guerra, vai vir a fome. Isso aí não tem nem o que discutir. Com a guerra, vai vir a fome. Porque o custo de uma guerra é muito alto. Veja bem, o dinheiro que a Rússia está gastando com essa guerra da Ucrânia, o dinheiro que a Ucrânia era um país que produzia muitos alimentos, está gastando com essa guerra, o dinheiro que os Estados Unidos está gastando, entendeu? Porque há interesses bilaterais nesses conflitos. Por exemplo, o conflito hoje ele é globalizado, né? Tem os interesses ideológicos, é o que eu falei, a guerra ela é econômica, é ideológica, é política. Então, esses três interesses está por trás da guerra. E o custo de uma guerra hoje, ele é muito alto. Então, esses países aí, pastor, no final, eles vão se quebrar. Vai quebrar os Estados Unidos, vai quebrar a Rússia, vai quebrar a Ucrânia, vai quebrar a maioria dos países do mundo. É exatamente aí quando entra o anticristo com a falsa solução, né? Vai ter uma moeda única, né? Nós estamos a caminho aí de uma moeda única, justamente por causa do custo dessa guerra. Então, o custo que essa guerra está trazendo para o mundo vai se convergir numa moeda única. Inclusive, pegando o gancho que o senhor falou, né? Eu tenho um exemplo claro sobre isso, que eu tive uma dúvida por que e o que causou o aumento tão grande assim, né? Do diesel. E abre aspas, a resposta que eu recebi da pessoa, perdão não lembrar o nome para citá-lo, mas a resposta que recebi da pessoa foi o seguinte, abre aspas, devido à guerra da Rússia com a Ucrânia, a Rússia, que é um grande produtor de gás, por receber sanções econômicas, não pôde vender o seu gás e empresas, indústrias e outros equipamentos que usavam-se o gás para poder movimentar, né, passou a usar o diesel. Então, se aumenta a procura em demanda da oferta, aumenta-se o preço também. Aí você vê que uma guerra entre dois países, né, fecha aspas do que a pessoa me disse, atingiu a economia do mundo. Né? Todo mundo que usa, então, o diesel foi afetado, né? Então, realmente, guerra traz problemas econômicos geral, né? De forma geral mesmo. Não, traz um custo muito grande, pastor, até porque o mundo está globalizado. A gente sempre tem que lembrar que o mundo está globalizado. Uma coisa puxa a outra. Por exemplo, a Rússia, ela fornecia gás, fornecia muito fertilizante, né? Inclusive o Brasil, o presidente Bolsonaro comprou muito fertilizante lá que se usa na nossa agricultura, né? Então, comprava num preço bem acessível da Rússia. Agora, com essa escassez lá dessa guerra, quer dizer, a tendência é o preço subir, e isso vai refletir no quê? Vai refletir no supermercado e, consequentemente, no bolso do consumidor. Tá certo. Pastor, podemos avançar então para o Cavaleiro da Fome? Podemos? Podemos. Então, o Até, Cavaleiro até da já Fome, falamos né? um pouco sobre ele, né? O senhor já falou um pouquinho. Falamos um pouco. Ele aparece com uma balança na mão, né? Justamente Justamente o peso, né? O peso que isso daí tem, a balança significa o peso, o custo, né? De um peso. Por exemplo, você já começa lá com 10 gramas, 20 gramas, 30, e a balança, ela realmente, por isso que fala balança comercial, né? A balança, ela é comercial mesmo. Uma hora ela está embaixo, uma hora ela tá em cima. Às vezes ela tem um peso tão grande que a mercadoria não consegue abaixar. E isso daí, pastor, vai trazer sérias consequências para a humanidade. Essa guerra, eu disse já em algumas lives que nós fizemos, eu disse que essa guerra não vai parar. Isso aí é o estupim que faltava. A guerra entre os palestinos e Israel, ela vai ter consequência mundial, porque, pastor, não tem como. Ou qualquer país, ou ele vai estar
a favor de Israel, ele vai estar contra. Ou ele está pró, ou ele está contra. Entendeu? Então, ele vai ter que ter um lado. Essa guerra, qualquer nação tem um lado. Por exemplo, o Brasil, nós já sabemos o lado que tem. Eu estou falando do nosso presidente. Não, nessa parte, ele não me representa, né? Ele não representa muitos brasileiros. Eu não sou anti-Israel, eu sou a favor de Israel. Entendeu? Mas ele é contra Israel, ele é a favor dos palestinos. Então, a Rússia é a favor dos palestinos, a Turquia é a favor dos palestinos, o Irã está fornecendo lá, o Hezbollah fornece também é, outras organizações terroristas, né? E assim por diante, pastor. Isso vai tomando uma dimensão que, no final das contas, vai se tornar incontrolável. É verdade. E esse Cavaleiro Preto, ele é interpretado justamente nessa balança, muitos estudiosos interpretam com uma questão de um preço muito alto em cima de um produto. Ou seja, você trabalhar muito um dia inteiro para você comprar um pãozinho, uma coisa bem, uma inflação absurda. É isso mesmo? Você tem a visão disso mesmo? É isso mesmo, pastor. Isso vai trazer uma inflação incontrolável. É por isso, pastor, que nós vamos chegar numa moeda única. Às vezes as pessoas não querem falar sobre a moeda única, mas a moeda única ela vai vir, nós já estamos entrando, por exemplo, a gente já está saindo, nós estamos migrando, né? Do dinheiro físico, da moeda física, para a moeda digital. Porque a moeda digital ela vai evitar muitas coisas. Ela vai evitar, por exemplo, roubo, assalto, sequestro, né? Porque a pessoa vai sequestrar uma pessoa com dinheiro digital, vai ter que depositar na conta dele, vai aparecer o ladrão. Então, quer dizer, aparentemente, pastor, a moeda digital ela é uma coisa boa, ela resolve vários problemas, assalto, roubo, sequestro, né? Uma série de coisas. O problema até não é a moeda digital, o problema é o que está por trás da moeda. Aí é que reside o problema, é o que está por trás da moeda. O problema da humanidade é o que está por trás da humanidade, que a humanidade parece que é insensível e não consegue perceber que o diabo é o Deus desse século. O apóstolo Paulo fala, 2 Coríntios 4:4, que ele é o Deus desse século. Jesus fala que ele é o príncipe desse mundo, né? Então, quem está por trás do anticristo? É o diabo. Quem que vai transferir o seu trono, que está lá em Apocalipse 13? O anticristo é o diabo, entendeu? Então, o pano de fundo de tudo isso daí é Satanás, né? Aí depois, na sequência, vem o cavalo amarelo, que significa morte. Mas, olha, se a gente olhar hoje, o número de morte, né? Pela fome, pelas doenças, pela epidemia, por exemplo, morreu milhões de pessoas com a Covid-19, né? Não é só a Covid-19, nós já tivemos, Jesus falou de peste, pestilência, nós tivemos aí a dengue, a zika, né? São tantas pestes, a gripe espanhola, a peste negra, a zika vírus, entendeu? Que as crianças estavam nascendo deformadas. Então, tudo isso daí, pastor, é uma sequência de morte do Cavaleiro Amarelo, né? E são mortes, por exemplo, a Covid-19, eu vi assim, que parecia um filme de terror, cemitério com várias valas abertas, né? Várias sepulturas abertas e com aqueles caixão já do lado esperando as pessoas para ser sepultadas, fora número de países que eles jogavam lá num buraco, lá numa vala lá, porque não tinha como controlar os mortos, né? Então, quer dizer, é a morte que paira sobre a humanidade. Então, esse é o papel do Cavaleiro Amarelo, do Cavalo Amarelo. Nós nunca tivemos tanta morte, morte por assalto à mão armada, morte por acidente aéreo, morte por acidente rodoviário, morte por acidente no trânsito na cidade. Nós temos um trânsito violento hoje, nós temos as BRs violentas hoje,
até o tráfego aéreo está ficando perigoso. E então a gente vê morte toda hora, toda hora. É que existe tanta morte que parece que a morte para a gente está comum. Você vê Natural, né? aí, parece que está se tornando natural. Ah, é mais um que morreu. Mas pode chegar na gente também, né? Hoje é com o nosso vizinho, hoje é com o nosso parente, com nossos irmãos, mas pode chegar na gente também. A gente tem que ficar de olho aberto, porque pode chegar na gente também. Nós não temos segurança mais, nem dentro da nossa casa, nós não temos mais segurança. A gente pode morrer a qualquer momento. Esses dias eu fui numa farmácia comprar um remédio e a farmácia foi assaltada e eu estava dentro da farmácia. Foi 3 minutos de terror dentro da farmácia. 4 camaradas encapuçados chegaram, levaram tudo. Levaram meus cartões de crédito, levaram uma série de coisas, levaram R$ 300. Estava na minha bolsa, mas graças a Deus me deixaram com vida. Meu Deus, graças a Deus, testemunho de livramento, né, pastor? Pastor, Exatamente. eu quero só colaborar com o que o senhor está dizendo, né? Porque eu lembrei de uma coisa que as pessoas podem achar assim, mas que exagero, uma inflação tão grande assim, né? Vamos lembrar que para você comprar 1 quilo de carne, você faz, na Venezuela, você faz uma montanha de dinheiro de tanta inflação, né? Eu vi umas fotos assim mostrando, né, o tanto que a pessoa precisa para comprar um papel higiênico, que fica mais barato você usar o dinheiro do que usar o papel higiênico pela quantidade de dinheiro que você precisa. Então, é uma coisa que nós já estamos vivendo, já existe, né, no mundo aí, uma inflação absurda, do qual, se você quiser comprar ali, ou se conseguir ainda comprar, se tiver esse dinheiro para você comprar 1 quilo de carne, você tem que fazer uma pilha enorme de dinheiro para você fazer isso, né? Pastor, Perfeitamente, pastor. Por exemplo, na China, né? A China mascara a inflação. Por exemplo, a pessoa lá não existe direito trabalhista, não existe registro em carteira, as pessoas são escravos, são escravizadas, trabalham na sua casa e eles trabalham dia e noite para comprar um pão, né? E as pessoas não sabem disso, porque é um país fechado, um país comunista, né? É mascarado, né? Isso aí está a 7 chaves, mas o problema da China é grave. A população é escrava do governo, trabalha dia e noite para comer um pedaço de pão. pastor, nós estamos chegando ao final, infelizmente, mas nós vamos ter É, mais. e não E falamos ainda do cavaleiro do capítulo 19, que esse é o nosso cavaleiro. esse é o Esse é o mais nosso cavaleiro importante. branco. Esse foi aquele que disse assim: deixo-vos a minha paz. E nós estamos na paz dele, não na paz do cavaleiro do capítulo 6. Essa é a É, falsa paz, né? Quando disserem paz, paz, segurança, virá uma repentina destruição. Mas a paz de Jesus vai ser a paz eterna. mas sabe o que eu gosto? Que fique um gostinho para a próxima? Fica quase que as cenas do próximo capítulo. Estamos na É, nossa próxima, nós vamos estar falando aí um pouco sobre o Cavaleiro Branco, encerrando o assunto e respondendo perguntas aí dos nossos amigos internautas aí, tá bom? Pastor, suas obrigado por considerações falar comigo. finais? Eu quero agradecer, pastor. Eu quero agradecer as pessoas que estão conosco, estão fazendo pergunta, aqueles que ainda vai acessar, né, esse canal, vai ter oportunidade de ouvir as lives que nós estamos fazendo. E o nosso objetivo aqui é trazer a palavra de Deus, né, esclarecer, principalmente os últimos tempos difíceis que nós estamos vivendo, esclarecer que tudo está profetizado na palavra de Deus. Tudo que está acontecendo está no controle de Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, amigos. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau. Fica com Deus. Shalom, Deus abençoe.